Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz mais uma vez. Vamos continuar a exposição da Palavra de Deus. Eu comecei hoje pela manhã expondo o capítulo 9 de Marcos, Evangelho de Marcos. Vamos ler a Palavra de Deus. Então, agora, só os versículos 14 a 28. Hoje pela manhã nós lemos o texto todo, desde o início do capítulo 9, e fomos até o verso 31. Agora, apenas os versos 14 a 28, assim diz a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Hoje pela manhã, então, nós falamos sobre a primeira parte deste texto, que forma uma unidade literária, né? E a gente deve realmente ler o capítulo todo para poder compreender toda a mensagem desta passagem. Lembremos, Jesus tinha subido ao monte, provavelmente ao Monte Hermon, e levou 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, e lá coisas fantásticas de fato aconteceram, como a transfiguração de Cristo. A sua pele ficou brilhante, as suas roupas ficaram brilhantes. Apareceram ali os 2 grandes profetas da velha aliança, Moisés representando a lei, Elias representando o restante dos profetas. A própria voz do Pai falou, testificando a respeito do Filho, dizendo: este é o meu Filho, vocês devem ouvi-lo. Mas depois eles desceram. Pedro não queria descer, como nós vimos pela manhã. Pedro queria permanecer lá, queria fazer tendas, ele queria habitar naquele lugar. Compreensível, como eu disse, porque todos nós certamente iríamos querer ficar lá, né, um pouquinho mais, para poder ter aquelas experiências todas com o Cristo glorificado. Ainda que não seja exatamente o assunto desta passagem, mas às vezes eu faço uma comparação, né, dizendo que nós também temos esses momentos, ou devíamos ter esses momentos em que estamos mesmo diante do Senhor, né? Um culto como esse não deixa de ser, é para ser uma situação assim que
um pouquinho do céu, né, que represente, que signifique um pouquinho do céu. Mas ao contrário, né, de Pedro, muitos de nós querem ir embora logo, né? Muitos de nós não vê a hora que acaba o culto para poder sair correndo fazer alguma outra coisa, né? E é de se perguntar por que razão. Ou porque o culto é muito chato, e pode ser, em algumas situações, ou porque as pessoas não estão realmente interessadas, né, em louvar, em cultuar ao Senhor. E as duas coisas têm que ser corrigidas para que a gente tenha cada vez mais vontade de estar na presença de Deus como corpo de Cristo, né, como igreja do Senhor. E quando isso de fato acontece, e quando realmente nós oferecemos um culto ao Senhor, como esse de hoje, com tantas coisas belas, né, realmente não dá vontade de ir embora. E se dá, é porque alguma coisa deve estar errada mesmo com a gente, né, no nosso coração. Mas a gente tem que ter esses momentos íntimos com o Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, mas é preciso lembrar que a maior parte da nossa vida não é aqui dentro, né? Não acontece aqui dentro dessas quatro paredes, dentro dessa proteção, desta redoma em que nos encontramos agora e podemos livremente e com todo o nosso coração desimpedido louvar e glorificar ao nosso Deus. A verdade é que a maior parte da nossa vida é lá embaixo, é lá fora, é lá no meio da confusão. Vejam, os discípulos Pedro, Tiago e João, eles tiveram um contraste imenso, porque eles subiram lá no monte, eles viram Cristo daquela forma gloriosa, eles ouviram o Pai, eles viram Elias e Moisés. De repente eles descem e enxergam aquele caos, né? Enxergam aquela tragédia. E que tragédia! Um menino, um jovem, praticamente uma criança, possuído por um espírito. Irmãos, isso aqui não era um problema mental, isso aqui não era uma questão, como alguns preferem, né, dizer uma epilepsia, alguma coisa assim, não era uma doença física. Era demônio mesmo. Como um demônio pode possuir uma criança? Inclusive, quando Jesus pergunta para o pai do menino, no meio do momento do exorcismo, para usar essa expressão conhecida, desde quando? Desde quando esse seu filho, esse menino, né, talvez tivesse 10, 11, 12, 13 anos, desde quando acontece isso com ele? E o pai do menino disse, desde muito criancinha. As crianças não são inocentes, elas não são puras por natureza, então como é possível que um demônio tão sujo, Jesus o chama de espírito imundo. Como que um demônio tão sujo pode tomar conta de uma vida aparentemente tão inocente? Ou será que a gente não entende nada dessas coisas todas e criou uma série de concepções erradas e vazias em relação ao que de fato esse mundo é? No próximo ano, irmãos, eu tenho a intenção de expor esse Evangelho de Marcos como um todo, porque ele é o primeiro evangelho escrito. É o que nós temos de mais fresco, assim, em termos de Novo Testamento. Ainda que na nossa ordem canônica, Mateus apareça antes, mas historicamente Marcos veio primeiro e Mateus veio depois. O que não significa nada também, em termos de importância, mas apenas para dizer, né, que Marcos veio primeiro. E Marcos, como nós poderemos ver, mas aqui mesmo a gente já consegue ver isso, Marcos dá muita atenção ao diabo, aos demônios. E isso assusta alguns, isso impressiona alguns, dizendo, mas por que será? Né?
Quando você lê o Evangelho de Marcos, é impressionante, realmente, capítulo após capítulo, capítulo após capítulo, eu costumo dizer assim, é demônio saindo pelo ladrão, como barata saindo aí dos canos de esgoto, o tempo todo. Onde Jesus vai, eles estão lá. Ousados, desafiando Cristo em algumas situações, pelo menos 2 situações no Evangelho de Marcos. Nem é Jesus que vai atrás do diabo, é o diabo que vem atrás dele. Jesus está na sinagoga pregando, simplesmente abriu o livro, começou a pregar, entrou um possesso, desafiando. O que está fazendo aí? Quem tu pensa que és para estar aí falando essas coisas? Uma outra situação, Jesus navega com os discípulos no barquinho, atravessa para o outro lado do mar da Galileia, entra na terra dos incrédulos, para valer, dos não-judeus na época. E o texto também diz, ele mal pisou na praia, será que dá para chamar de praia, né? Ele mal pisou na margem e já veio ao seu encontro furioso um homem possesso, nada mais, nada menos do que de uma legião de demônios. Uma legião. Ele disse, quando Jesus disse, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Estima-se que as legiões tivessem entre 4 e 6 mil soldados. Num só homem. E do mesmo modo aqui, né? Um espírito imundo possuindo uma criança. Nós não podemos ignorar a realidade que nos cerca. Nós temos muitas vezes um certo receio, pudor até, de falar disso. Nós reformados, nós achamos que isso é mais para igrejas pentecostais e neopentecostais. E de fato, porque essas igrejas frequentemente fazem um uso muito errado, equivocado dos ensinos bíblicos a respeito disso, é que nós vamos lá para o outro extremo e dizemos, vai ver que o diabo nem existe. Vai ver que os demônios nem fazem mais nada, estão tudo mansinho, cachorrinho, não tem mais nada. E a gente se engana que Jesus disse, né? Tantas vezes alertou contra as intenções do maligno, enfrentou os confrontos do próprio Cristo com os poderes das trevas não foram fáceis assim, não. O próprio Cristo, ao enfrentar esses demônios, quando eu estiver realmente expondo isso, eu vou dizer as razões, os motivos, eram questões jurídicas, eram questões legais, mas o próprio Cristo em algum momento teve que ceder. Sim, Cristo já triunfou sobre eles. Cristo já os despojou quando Ele foi crucificado, quando Ele ressuscitou, quando Ele subiu e se assentou à direita da majestade das alturas, Ele já os colocou todos debaixo dos seus pés. Glória a Deus por isso. Contudo, a nossa luta ainda é, como diz o apóstolo Paulo, contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz o apóstolo Paulo, atenção, soldados! Portanto, soldados, estejam preparados. Tomai toda a armadura de Deus para poder resistir, para ficar em pé, porque quem não está preparado cai. Vejam esta cena, meus queridos irmãos, como eu disse pela manhã, do céu ao inferno em poucos minutos, né? Do alto do monte até o vale, onde está lá, né, essa confusão toda. Vejam os detalhes do texto, porque eles são realmente muito importantes. Verso 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, quem? Né? Pedro, Tiago, João e Jesus. Viram numerosa multidão ao redor
e que os escribas discutiam com eles. Estavam brigando. Esse discutir aqui é bater boca. Que confusão era essa? Que bate-boca era esse lá? Jesus está descendo, né, do monte, o Pedro, Tiago e João estavam conversando com Cristo, quem é o Elias, etc., como nós vimos pela manhã. Mas então, se você não viu, acho que tem a gravação depois, né, desta mensagem pela manhã, assista, porque vai fazer mais sentido, sim, essa segunda parte aqui, embora ela seja também uma unidade que a gente aborda separadamente. Mas o fato é que, ao se aproximarem ali, Jesus e os apóstolos, os 3 que foram com ele, puderam ver que estava uma brigaiada, uma briga feia, uma discussão feia ali embaixo. É curioso, né? Porque era um caso de desespero de um menino com um pai ali, mais desesperado ainda, com o seu filho doente, possesso, com um espírito maligno, o espírito tentando matá-lo, como ele próprio vai relatar. E ninguém podia fazer nada para ajudar. E não é interessante que quando as pessoas não podem ajudar, elas preferem discutir? Elas preferem brigar? Elas preferem bater boca? E se acusarem mutuamente? Aqui, claramente, os escribas, que são os religiosos da época, incapazes de expulsar o demônio, estão discutindo com os discípulos de Cristo que não foram com ele lá em cima, que ficaram ali embaixo, igualmente incapazes de expulsar o demônio. Ninguém podia fazer nada, mas brigar pode. Discutir à toa é o que as pessoas mais gostam de fazer, enquanto o problema só cresce, só aumenta. Quando Jesus se aproxima, o texto diz que a multidão se assustou ao ver Jesus ali. E a gente se pergunta por que a multidão ficou surpresa, né? Porque a multidão talvez imaginasse que Jesus tivesse viajado, ido para algum lugar muito distante. Mas ao vê-lo, todas as atenções se voltam para Jesus. E diz que a multidão corre até ele e começa a saudá-lo. Aí Jesus então chega até os escribas e diz: por que estão brigando com os meus discípulos? E aí, alguém levanta o dedo lá no meio da multidão: eu acho que o problema sou eu. É o pai do menino, né? Mestre, o problema sou eu vou lhe dizer qual é o problema. Trouxe-te o meu filho, ou seja, ele fala o seguinte: eu queria trazê-lo para o Senhor, mas o Senhor não estava aqui. Então, eu o apresentei para os seus discípulos que estavam aqui. O meu filho, ele é possesso de um espírito mudo. O demônio impedia a criança de falar. E sabemos depois também que de ouvir, também surdo. Então ele nem ouvia e nem falava. Mas ele era jogado por terra, diz o texto, espumava, rilhava os dentes e ia desmaiando, definhando, ia apagando. E aí vem essa grande frase aí: roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. É um testemunho triste, né? Bastante triste. De certa forma vergonhoso, porque era de se esperar que os discípulos conseguissem fazer aquilo. Eles já tinham feito antes. Não seria a primeira vez que eles expulsariam demônios. O Senhor já tinha dado a eles a autoridade para expulsar demônios. E talvez, quando o pai do menino trouxe, eles disseram: bora, vamos lá, a gente já fez isso, vamos outra vez. Oraram em nome de Jesus, porque Jesus os ensinou a usar o nome dele, mas não funcionou. Simplesmente não deu certo. O demônio não saiu. E aí, por isso que surge a confusão, por isso que surge a discussão, por isso que surge o desentendimento. Com certeza podemos imaginar os discípulos de Cristo envergonhados, sem ter uma explicação clara. Mas nós sabemos qual é o problema. O problema está aqui nas próprias palavras de Cristo, quando Jesus, então, no verso 19, fala assim:
Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Alguns acham que ele está falando com os demônios, geração incrédula. O demônio não é incrédulo. Até a Bíblia diz que o demônio é crente. Sempre que os demônios creem que Deus existe e tremem, diz o apóstolo, mas não obedecem, né? Esse é o problema. Outros pensam que ele está falando com as multidões ali mesmo, né? Com os escribas especialmente. Mas tem para mim que isso escorregou nos discípulos. Pode ser que ele estivesse olhando para todos ali, mas acredito que os discípulos receberam essa paulada também. Geração incrédula. Como se ele dissesse: depois de tudo o que eu já ensinei para vocês, vocês ainda não aprenderam nada. Depois de tudo o que eu já disse e falei, não resolveu ainda? Ainda não entenderam que é preciso crer? Que não é só um mero ritual? Que a gente não faz as coisas só por técnica? Que não é só recitar as frases certinhas e vai dar tudo certo? Não entenderam ainda que nossa questão, nós não somos mágicos que faz o encantamento corretinho, o ritual certinho? Não entenderam que precisa crer. Até quando vocês acham que eu vou ficar aqui ensinando e repetindo essas coisas? Até quando eu vou sofrer vocês? Essa frase é muito interessante porque não tem exatamente, mesmo que a tradução esteja assim, mas soa estranho em português, né? Porque a gente espera dizer, até quando que eu vou sofrer por causa de vocês? Mas literalmente ele fala, até quando que eu vou sofrer vocês? Vocês são o meu sofrimento. Que verdade gigantesca aqui. Às vezes a gente acha que o problema são só as coisas que a gente faz de errado. Um pecado aqui, um pecado ali, um pecado lá. Não, é pior. Nós somos o problema. Nós somos o problema. Cristo não apenas sofreu por nós, Ele nos sofreu. A redenção para ser alcançada não é só uma questão de Ele fazer alguma coisa externa e objetiva por nós, morrendo por nós na cruz. É maior do que isso. Nós mesmos somos o sofrimento de Cristo. Irmãos, na sequência, então vem o momento da expulsão. Jesus diz: trazei-mo, trouxeram-lhe, e vejam a reação do demônio, né? Quando ele viu a Jesus no ato, imediatamente manifestou, né? Começou a agir com violência, caiu por terra, revolvia-se. Tudo aquilo que o pai do menino dizia que ele fazia, ele fez. E Jesus, interessantemente, deixa um pouco ali. Dá até aqui uma certa angústia, né? Se você estivesse vendo a cena e Jesus, vendo o menino rilhando os dentes, espumando no chão, né? A vontade de correr, socorrê-lo, Jesus, em vez de ir lá, ele chama o pai e diz: faz tempo. Quanto tempo que isso aí acontece? Você percebe o pai do menino, desespero total, olhando para o filho, olhando para Cristo. Faz muito tempo, mestre, desde que ele é criança, olha, acontece isso com ele, e o demônio tenta matá-lo, ele vai matá-lo. É como se ele dissesse: se o senhor não fizer nada, ele vai morrer agora mesmo. É o desespero.
normal de um pai que não quer ver seu filho naquele estado. E do outro lado, Cristo parece estar calmo. Ele está calmo. Mas então o pai do menino fala algo que agita Cristo. O pai do menino diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nessa hora, parece que Jesus olhou. O que foi que você disse? Se podes. Pois aí está o problema, né? Em geral, esse é o nosso problema. A gente sempre tem o se, o condicional, o talvez, o quem sabe vai dar certo. Mas a fé não usa o se. A fé não tem condicional, porque a fé verdadeira é necessariamente incondicional. Chamou a atenção de Jesus, claro, tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Então, o pai do menino se revela em toda a sua contradição. Um ser humano aqui, exatamente igual a nós. O que ele diz? Eu creio. Parece tão certo, parece tão decidido. E já o outro lado, eu não creio. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas ajuda-me, porque eu não creio. Ajuda-me na minha falta de fé, é exatamente isso. O que é falta de fé? É não crer. Será que nós não somos assim tantas vezes também? Não é esse também, de certa forma, não é essa a resposta do nosso coração tantas vezes? Sim, eu creio, mas não tanto assim. Mas é humilde, sim, é humildade, é uma boa humildade dizer isso. Ajuda-me, porque eu sei que não é o suficiente. Eu sei que não é o bastante. Ajuda-me na minha falta de fé. O texto diz que ele exclamou com lágrimas, embora esteja entre colchetes aqui, mas vocês sabem, né? Quando está entre colchetes, não está em alguns dos manuscritos mais importantes, mas está em outros. Então, a gente pode considerar que é uma frase verdadeira. Ele chorou mesmo. Quem não choraria? Quem não choraria numa situação dessa, vendo o próprio filho naquele estado? E até agora Jesus não fez nada ainda. Ele só está ali parado, olhando para o pai do menino, fazendo aquelas perguntas ao pai, conversando com o pai do menino, enquanto o menino está lá espumando, brilhando os dentes e tendo o terrível ataque, né, demoníaco. Aparentemente Cristo ele quer ensinar algo com isso. Primeiro ele quer ensinar, sim, que os homens não podem fazer nada por si mesmos. Veja, aqui estava todo mundo junto no mesmo barco, os religiosos, os escribas, os teólogos, né, os escribas, os discípulos de Jesus, né, estavam ali, a multidão toda estava ali, o pai do menino estava ali, ninguém podia fazer nada. São as limitações. Ficou claro também a limitação
da falta de fé, tanto dos escribas, pois isso era bem óbvio, da multidão, então nem se fala. Assustou ver os discípulos também nesse grupo. É quando a gente começa a se assustar um pouco. E o pai do menino naquela dualidade. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio. Ajuda-me porque eu não creio, mas eu creio. Há um sentido em que ele cria, senão ele não teria trazido Jesus até Jesus, né? Há um sentido em que ele acreditava assim, senão ele não traria. Mas o problema é tão grande diante dele. E são tantos anos com aquele problema, que ele se acostumou. Ele não sabe mais se dá para realmente consertar. É aí onde a sua fé fraqueja. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. No momento em que Jesus age e impõe o seu poder, os demônios não conseguem mais resistir. Em todas as expulsões de demônio em Marcos, vocês vão perceber isso, parece que Jesus demora um pouquinho para fazer isso. Ele quer ensinar coisas nesses intervalos. Mas na hora H, no momento em que ele se dirige, então só um mesmo demorou um pouquinho mais, que foi justamente aquele da legião lá, do Gadareno. Porque Jesus disse, e isso está bem claro no texto, Jesus falou assim: sai deste homem. E ele não saiu. De cara não. Ele disse: como assim? Veio aqui nos atormentar antes da hora? Sai dele, eu falei. Como assim? Sair como? Eles dizem. Para onde? Se é para sair, a gente não quer sair do país. Eu mandei sair, Jesus fala. Mas sair como? Se a gente sair, não nos mandes para o abismo. Os demônios fazendo pedidos para Cristo. Eles fazem vários pedidos para Cristo e, curiosamente, Jesus atende. Porque Jesus não os mandou para fora do país, Jesus não os mandou para o abismo. E no último instante, quando eles dizem: se tem que sair mesmo, deixa a gente ir para os porcos, Jesus diz: tá bom, vamos para os porcos. Eu fico sempre pensando, que história é essa de Jesus atender pedido do diabo? Porque só não disse assim: vocês estão achando o quê? Seus demônios inúteis. Caiam fora agora, eu estou mandando e acabou. Por que existe esse retardamento aqui, aparentemente? Porque nós não podemos ignorar que os demônios estão muito mais arraigados nos corações dos homens do que a gente está acostumado a perceber. A gente vive num mundo moderno em que as pessoas nem creem mais nisso. Claro que tem muita gente que crê, mas as pessoas viraram tão modernas, tão humanizadas, né? Que elas acham que isso não existe. As pessoas não estão mais habituadas, acostumadas a essas coisas. E é claro que a gente vê tanta charlatanice por aí também em cima desse assunto, que nós mesmos temos uma tendência a dizer: peraí, será que isso ainda acontece mesmo? Será que isso ainda acontece? O apóstolo João disse: o mundo jaz no maligno. Sabe o que é jaz, né? É aquilo que você olha na lápide: aqui jaz fulano de tal, morto e enterrado. O mundo incrédulo, o mundo decaído, jaz no maligno. O poder do mal ainda está enraizado terrivelmente no coração dos homens. Mesmo que eles
se vistam bem. Mesmo que eles andem com carros e casas luxuosas. Mesmo que eles falem com toda a educação, inteligência. Não se enganem. Não nos enganemos quanto à realidade. Isso aqui é quase um inferno, sim. Esse mundo que nos cerca, a realidade que nós vivemos, quando saímos daqui, vamos lá fora, é quase um inferno, sim. E se nós não estivermos preparados para essa realidade, nós vamos fracassar exatamente igual os discípulos de Cristo fracassaram naquele dia. Quando chegaram em casa, os apóstolos fizeram a pergunta fatídica, tão aguardada, tão esperada: Mestre, a gente já tinha feito isso antes, né? Como é que agora nós não conseguimos fazer? Por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? É a pergunta de $1 milhão. Por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? A resposta de Cristo foi extremamente curta e simples, mas riquíssima. Ele disse assim: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O que ele quis dizer com essa frase? Se a gente pensar em cada parte dessa frase, há coisas aqui muito inquietantes. Vejam que, antes de tudo, ele disse: esta casta. Pronome demonstrativo, esta. Estou falando de uma casta especial. Casta pode ser também gênero, tipo, né? Modelo. O que ele está dizendo é: sim, meus irmãos, vocês hoje enfrentaram um demônio mais forte. Eles não são todos iguais. Eles não são todos iguais. Hoje vocês pegaram cachorro grande. Foi briga de cachorro grande, não foi vira-lata. E simplesmente vocês não estavam prontos. Não estavam prontos. Não estavam preparados para isso. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente acha, porque a gente já resolveu as coisas lá no passado, que vai resolver igual hoje. Não, irmãos, as lutas do passado não são as mesmas de hoje. Essa igreja está fazendo 88 anos. Mas não significa que as vitórias lá do passado vão funcionar automaticamente hoje no presente. A verdade é que nós estamos num mundo pior, sim. A verdade é que o mundo piora dia a dia. Como Cristo disse que aconteceria, ele disse que chegaria um momento em que a multiplicação do mal e da iniquidade iria dominar novamente todas as coisas. Ele falou: olha, como foi nos dias de Noé, vai acontecer de novo. Como foi nos dias de Ló, vai acontecer de novo. A Bíblia é tão cheia de alertas nesse sentido. Nos últimos dias virão dias difíceis, terríveis, complicados. Na história da humanidade, sabe qual é o pior dia? É o próximo. Amanhã. O pior dia que já existiu é amanhã. E só não será mais pior do que depois de amanhã. Que por sua vez só não será pior do que o seguinte. A gente tem que considerar seriamente que talvez as nossas armas não funcionem mais.
que as nossas espingardas, que funcionaram muito bem há algumas décadas, não funcionem mais para derrubar os inimigos que vão aparecendo no caminho. E aí, é tolice achar que vai enfrentar um tanque com uma espingarda. O que Jesus disse é: existem lutas mais fáceis, existem lutas mais difíceis, vocês agora acharam uma brava e vocês não estavam prontos. Será que nós, como igreja, irmãos, nós estamos prontos para enfrentar esse mundo que está aí fora? Será que nós estamos realmente preparados? Ou a gente está com estilingues na mão, acreditando que os nossos estilingues são poderosos? É preciso analisar. Veja, aqui Jesus está quase que sendo uma espécie de médico. Ele está dizendo: você tem que fazer um diagnóstico. Vocês erraram no diagnóstico. Esta casta não é igual às outras, vocês erraram no diagnóstico. Vocês subestimaram. Tentaram tratar uma doença terminal com um analgésico. Vocês erraram no diagnóstico. Uma das grandes coisas dos profetas da velha aliança, eu sempre olho os profetas e vejo que eles eram homens de Deus, tinham revelação de Deus, Deus falava com eles, mas eles sabiam ler o mundo. Eles eram pessoas capazes de ler o mundo que os cercava, eles enxergavam a realidade. Eles não eram tapados. Eles enxergavam o mundo à sua volta. E porque enxergavam, eles tinham condições realmente de trazer a mensagem para aquele mundo. Mas o que Jesus disse dos fariseus? Vocês não enxergam nada. Vocês até conseguem falar, olha, fazem previsão do tempo, Jesus disse. Vocês são bons de previsão do tempo. Vocês olham para o céu, se ele tiver meio avermelhado, vai chover ou não vai chover. Mas os sinais dos tempos vocês não enxergam. E os sinais dos tempos eram lá de 2000 anos atrás. E quais são os sinais de hoje? Nós enxergamos os sinais dos tempos. Quando a gente olha para o crescimento do mal na sociedade, para o aumento absurdo do mal em todas as esferas, será que a gente está atento para isso, está entendendo o que está acontecendo? A gente não pode errar no diagnóstico. Nós temos que entender a realidade. Qual é a nossa luta? Quem é o nosso inimigo? O que é que ele pode fazer? Se não, a gente apanha e passa vergonha diante do próprio mundo. Esta casta lhe disse: não pode sair senão por. Vejam, ele disse: o que deu certo antes com vocês não deu certo agora. Antes vocês oraram em nome de Jesus e vocês triunfaram sobre aqueles outros demônios, mas com esse agora não foi suficiente. Vocês não tinham a solução pronta e não existe solução pronta. O maior erro da igreja em todas as eras é pensar que tem um pacote pronto, é só aplicar e vai dar tudo certo. É só copiar um modelo lá, o modelo A, B ou C, vai dar tudo certo. Tem que entender a casta, tem que entender o que é que nós estamos enfrentando de fato. Entender qual é o tipo de ameaça que nos afronta.
Reconhecer que novas ameaças requerem coisas diferentes, que talvez nós não praticamos. E coisas diferentes aqui, meus irmãos, não são inovações. É apenas trazer o básico de verdade. O que foi que Jesus disse? Por que aquela casta não saiu? Por que vocês não expulsaram? Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que faltou? Oração e jejum. Não faltou discurso. Não faltou vontade. Não faltou tentativa. Faltou oração. Faltou jejum. O que é oração e jejum? O que a Bíblia nos ensina sobre oração e jejum? Diz que são as nossas grandes armas de ataque e de conquista. Na armadura do Senhor lá, né, do apóstolo Paulo, a gente só tem arma de defesa: escudo, cinto, couraça, botas, né, capacete. Aí tem uma arma de ataque curta, que é uma espada, mas é uma espada curta, não é uma lança, é uma espada, ela também acaba sendo, em alguma medida, uma arma de defesa. Mas no final Paulo diz assim: orando, o tempo todo, em todo lugar, orando, para que seja dada a vitória, para que eu possa continuar o meu trabalho, minha missão, orando. É a arma mais poderosa que a igreja tem à sua disposição. Orar é conversar. Orar não é fazer um ritualzinho de oração. Não vamos confundir. Não vá pensar outra vez que tem fórmula pronta, que é só pegar a formulazinha pronta e aplicar e vai dar certo. Orar é falar, é conversar. Tem hora que a gente fala muito, tem hora que a gente fala menos. Não é a quantidade de palavras. Aliás, Jesus disse bem claramente: não sejam como os sem noção, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não sejam aqueles que acham que foram nomeados informantes de Deus. Tem gente que acha que orar é ficar informando Deus dos problemas, fazendo telejornal, né? Porque quando você assiste telejornal, só tem informação de problema. O sujeito está ali falando tragédia aqui, tragédia ali, tragédia lá. Tem gente que pensa que orar é informar Deus dos problemas. E passa a oração inteira contando para Deus todos os problemas. O Senhor Jesus disse: o vosso Pai já sabe. Ele tem uma rede de informação muito melhor que a sua. Então, Ele já sabe dessas coisas todas. Tem gente que acha que orar é convencer Deus, é ganhar no grito, é ganhar na força, é ganhar na insistência. Acham que Deus é assim mais ou menos aquela pessoa meio marrenta, que tem muito poder, mas não tem muita vontade de fazer as coisas. E ele fica ali assim: não sei não, hein? Só se você me convencer. Só se você fizer alguma coisa que eu goste. Só se você se bata um pouquinho aí, que daí eu vou gostar. Irmãos, pergunta: vocês acham que Deus gosta de jejum?
Você acha que Deus gosta que a gente jejue? Deixa eu fazer uma comparação aqui. Se um dia você está lá em casa, de boa, e o seu filho chega lá para você e fala assim: pai, será que o senhor pode me dar tal coisa? Aí você fala: não sei. Ele diz: se o senhor me der, a partir de hoje eu não vou mais almoçar. Eu vou ficar a semana todinha sem almoçar. Não vou tomar café, não vou almoçar, não vou jantar. Até o senhor. Isso é greve de fome, né? Você ia gostar se você fosse pai, mãe? As mães já se arrepiaram, falaram: eu quero mais que ele coma. Não é isso? É tão difícil fazer filho comer, filho não quer comer. Come, come. Senta aí, come. Que história é essa de não comer? Come. Note, se a gente não gosta que filho faça isso, por que o nosso pai gostaria que a gente chegue para ele e diga: ah, senhor, se o senhor me der tal coisa, eu não vou mais comer. Até o senhor. Jejum é troca, é negócio com Deus, é barganha. Só faz isso quem não entende o que é um pai. Só barganha com Deus, só negocia com Deus quem não entende o que é um pai. Só quem nunca foi pai deve fazer isso. Talvez, acho que nem, né? Se pensasse um pouco, pai não gosta disso. Mãe não gosta disso. O que pai e mãe querem? Comunhão. O filho junto, perto, o máximo possível. Só uma razão para o jejum, só uma maneira que o jejum é aceito. Como uma expressão que pode ser de arrependimento, então sim, quando diante de algo terrível, a pessoa diz: eu não quero nem comer. E às vezes a gente faz isso naturalmente, né? Diante de uma situação complicada, uma notícia ruim, a gente não consegue comer. Não desce. Um bom modo de expressar a nossa tristeza, a nossa angústia diante de Deus. Mas Jesus aqui uniu oração ao jejum, né? Jejum à oração, oração e jejum. E sim, eu também sei que jejum aí está entre colchetes. E você, estudioso, aí deve estar pensando: ele devia tirar essa palavra, né? Ela não está entre os melhores manuscritos. Então a gente podia resolver o problema arriscando a palavra e pronto. Mas tem alguns manuscritos que trazem a palavra, então eu não vou riscá-la, eu vou deixá-la aí. Está no texto. Até porque há outras passagens bíblicas que falam de jejum. E nos dizem para que serve o jejum. Não é uma negociação, uma barganha com Deus. É um intensificador da oração. É como quando você diz: é o que Jesus fez. Os discípulos chegaram um dia com a marmita de Cristo. Eles foram buscar a marmita lá em Samaria, e Jesus estava lá do lado do poço, e eles chegaram com a marmitinha pronta e falou: mestre, o senhor está sem comer já faz um tempão, né? Come. Aí Jesus disse: comidinha ruim? Não foi isso não. Ele falou: eu tenho outra comida. Eu tenho outra comida. O jejum que agrada a Deus é quando a gente está se alimentando tanto da outra comida que essa pode ficar, que essa deixa. O fato é que faltou isso. E Jesus diz exatamente: faltou isso. Vocês não se prepararam o bastante para enfrentar o desafio que está diante de vocês.
E a preparação tem a ver com a comunhão com Jesus Cristo. Aquilo que ele mostrou ao subir lá no monte primeiro. Ele veio para estabelecer a comunhão conosco, porque a nossa relação estava quebrada. Ele veio para fazer isso. E para fazer isso, ele jejuou. Ele abriu mão de tudo. Não abriu mão só da comida, não. Ele abriu mão de tudo. Da sua glória. De ser tratado como Deus. Ele aceitou que o humilhassem. Você vê Cristo reagindo em algum momento? Em algum momento ele devolve alguma agressão? Ele aceitou todo o peso da humilhação. Ele abriu mão, irmãos. Ele abriu mão da sua carne. Abriu mão da sua vida. Cristo jejuou. Isso é jejum. Ele abriu mão de tudo para restaurar a nossa comunhão com Ele. A gente só tem condições de enfrentar as lutas e desafios lá fora se isso estiver valendo nas nossas vidas. É valendo mesmo. Não é só ritual. É valendo de verdade. Geração incrédula. Quando é que vocês vão ser crentes? É crendo de fato. É orando de fato. Porque aí está, assim, a sede do poder, do verdadeiro poder. Jesus começou dizendo, e eu encerro com isso, né? O que ele disse bem no comecinho dessa história toda? No verso 1, dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Eles viram 6 dias depois. Viram qual era a natureza do poder do reino. É o Cristo que oculta a sua glória, que se entrega à humilhação, à dor, à maldição, deixa fazer com ele o que quiserem. Por isso ele citou Elias, eu falei pela manhã. Vocês não estão dizendo que o Elias tinha que vir e que ele ia fazer um monte de coisa? Ele já veio. E não foi ele que fez um monte de coisa. Foram eles que fizeram com ele o que quiseram. É assim que funciona, é assim que acontece primeiro. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. João Batista, irmãos, foi morto com requintes de crueldade, né? Uma dança e uma cabeça. Demoníaco. O Senhor Jesus, muito mais. Preso, acusado falsamente, uma festa de demônios em volta. Muito mais. Se submeteu, aceitou, carregou o fardo. Mas graças a isso, o reino chegou. Graças a isso, o poder está disponível. Disponível a todos nós, para que possamos servi-lo. E mesmo que fracassemos algumas vezes, não é motivo para desânimo e abandono, ao contrário, é motivo para reafirmar os valores, retornar ao que realmente tem poder. Jesus disse: o que tem poder é isso. Não são as artimanhas humanas, as estratégias humanas. O que tem poder é comunhão comigo. E que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, para que nós
sejamos discípulos e busquemos a presença do Senhor sempre, para a glória dele. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te damos graças nessa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, compaixão, o poder que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Concede-nos, ó Deus, a graça de entendermos mais a tua palavra e de buscarmos em ti a força e o poder necessários para cumprirmos a nossa missão nesse mundo terrível que nos cerca. Que sejamos eficientes, efetivos nesta obra, tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.